Muito bom dia, amados e preciosos irmãos. Que o Deus de paz vos sustente, cure todas as enfermidades dos corpos e possa fazer vocês sadios, corpo, alma e espírito. Bem, o nosso assunto é uma interrogação. O que é mais importante? Lembrando que aquilo que você prioriza mais se torna o mais importante para você. E às vezes o mais importante para uma pessoa não é o mais importante para outra pessoa. Portanto, cada um deve compreender o próximo. Isto acontece dentro da vida natural. E às vezes as pessoas querem subjugar as outras por causa de algo que ele acha que é mais importante e a outra pessoa não julga tão necessário tanto quanto o que ela acha mais importante. Mas tem uma coisa dentro do mundo espiritual que deve atingir a todos, de mais importante, para atingir a vida eterna. Nós lembramos que dentro das Escrituras encontramos histórias que as pessoas não tiveram a lucidez, não tiveram a capacidade, a luz de Deus para ficar com o mais importante. Cito alguns exemplos do jovem rico. Ele tinha quase tudo, mas não tinha a vida. E quando a vida estava diante dele, ele podia abraçá-la, ele achou mais importante as suas coisas terrenas. Nós vimos que Ana tinha tudo. O amor de seu marido, ele a amava muito mais do que Penina, mas lhe faltava o mais importante. Eucana chegou a falar com ela: não sou para ti melhor do que vários filhos? Ele ficou até um pouco chateado, o marido. Mas ela queria o filho. Então, às vezes, as pessoas vão ficar chateadas com você por você querer Cristo. Ah, você já é crente, nós estamos nessa igreja tem 20 anos, 30, 40, 50 anos, seu pai era daqui, seu avô. Mas você ainda quer algo que é real. Não é só estar numa igreja, é ter o mais importante. Bem, a nossa introdução, vamos ler a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13, a suprema excelência da caridade. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, que é caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. Preste atenção bem nisso aí, que você ainda talvez já leu este capítulo muitas vezes, sabe até de cor. Olha o verso 2. E ainda que tivesse o dom de profecia, que conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Paulo, escrevendo isto aos nossos irmãos ali de Corinto, ele estava chamando a atenção deles para o mais importante. Língua estranha
é bom, é um dom de Deus. Profecias, visões, sonhos, é um dom de Deus. Mas não é o mais importante. E eles estavam valorizando aquilo que é menos importante e deixando de lado aquilo que é mais importante. Talvez os líderes religiosos, aqueles que se dizem evangélicos, têm feito a mesma coisa. Agora, ele diz assim, no final do capítulo 13: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade. Por que o amor é o maior de todos? Porque o amor é Deus. Deus é maior. Vós sereis os meus discípulos quando vos amardes uns aos outros, e não quando orardes e ele for curado, e não quando der um prato de comida, porque a pessoa pode dar um prato de comida para alguém para ficar livre dela. Jesus falou daquele juiz que eu não temo a Deus nem os homens, mas essa mulher está me importunando demais, então vou resolver o problema dela. Estou nem aí para ela, mas vou resolver porque ela está me tirando meu sossego. Então veja bem, mas é possível que a pessoa faça tudo isso e não tenha amor? A Bíblia está dizendo. Então a igreja de Corinto parece que na Bíblia, eu não tenho nenhuma outra referência assim, que tivesse tantos dons, tanto quanto Coríntios. E foi justamente lá que Paulo chamou a atenção para o mais importante: a caridade, o amor. Então ele poderia falar as línguas dos homens e dos anjos. Ele poderia ter um dom de profecias. Podia conhecer todos os mistérios, toda a ciência. Tivesse uma fé que transportasse os montes e ainda não ter o amor. Mas por que o amor é mais importante? O verso 8 ele diz assim: a caridade ou o amor nunca falha. Mas e a fé? Para curar os montes, para transportar os montes, curar os enfermos. Se você ler Mateus capítulo 7, Jesus vai dizer que ela vai falhar em termos da vida eterna. Porque a pessoa pode ter o dom e viver na iniquidade. Porque os dons e a vocação de Deus são dados sem arrependimento de pecado. Então, ele pode falar em línguas, ele pode ter visões e nem se arrepender dos seus pecados. Vejam bem, porque a caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Então as demais coisas podem falhar. Agora você pensa, como podem as pessoas dizerem que têm amor, que estão esperando arrebatamento, odiando os irmãos, odiando o próximo? É fácil de você saber se as pessoas estão corretamente com Deus ou não. Veja como tratam seus inimigos. Vejam como tratam aqueles que são até seus amigos, só porque divergem deles, que não crê como eles creem. O que eles querem? A destruição. É fácil, meus irmãos, não é difícil. Você não tem que ter uma luz esplêndida, um anjo descer do céu para falar isso para você. Olha a ação de cada pessoa. Jesus disse: vós sereis os meus discípulos quando fizerdes o que os humanos. E eles conhecerão vocês que são meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. Então as pessoas saem do sistema, aí elas passam a ser odiadas. Embora elas saiam, mas continuam desejando bem para aqueles que ficam. Mas os que ficam no sistema, se pudesse matá-las, eles matariam. Olha a diferença, conheça de que espírito você é,
O que tem dentro de você? Qual é a reação que você tem quando encontra com alguém que crê diferente de você, que saiu desse sistema, dessa seita, e agora só crê em Cristo e na Bíblia? Aí você verá se você está correto com a palavra ou não. Se o seu coração tem antipatia daquela pessoa, é porque você está muito longe de Cristo. Você pode estar perto de seu líder, mas de Cristo. E rapidamente eu quero entrar também aqui no outro assunto, em Mateus 23. Jesus, falando dos ais, ele disse assim no 23: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei. Preste atenção nisto, vocês que dizem que o dízimo é errado. Jesus falou que o dízimo é errado ou Jesus mandou dar o dízimo? Ah, mas Jesus falou para os judeus. Existem 2 evangelhos? Um para os judeus e um para os gentios? Ou o evangelho de Cristo ele é universal? Quer dizer que vai ter 2 céus, um para os judeus, um para os gentios. Como diz um falso profeta aí dizendo, salvação comum e salvação especial da noiva. Vai ter 2 tipos de salvação. 2 céus, então. Um com Cristo e o outro com quem? Veja como que os antibíblicos se estrumbicam. A Bíblia é própria dizendo. Olha o que Jesus disse. Dizimais da hortelã, do endro e do cominho, os centavos, tudinho eles dizimavam, eles eram fiéis nos dízimos, mas desprezavam o mais importante da lei: o juízo, a misericórdia e a fé. Agora o que Jesus diz? Leia a parte final do verso 23. Deveis, porém, fazer estas coisas. Deveis dizimar, que ele está dizendo, e não omitir aquelas. Então vocês que dizimam, porque faz isso, então esquecem da misericórdia, do amor, do mais importante. Quer dizer, o dízimo não é o mais importante. Mas se você tem o mais importante, as coisas secundárias da vida, é o de menos para você fazer. Então busque o mais importante, busque o Espírito Santo, busque fazer aquilo que é mais a misericórdia, o juízo, a fé, o amor, e depois as coisas secundárias te acompanham. Aí o 24 ele diz, condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Então eles dizimavam tudo, mas esqueciam do amor, da misericórdia, do juízo, da fé. Veja se não é exatamente isso que esses líderes fazem. Censura tudo que os membros fazem. Os mais fracos da igreja fazem. Condenam tudo. Eu ouvi um pregador falando no púlpito do Tabernáculo da Fé em Goiânia, só não vou citar o nome dele porque ele também já partiu, ele dizendo assim, vocês irmãs que tiram as cutículas, terão que dar conta das cutículas que vocês tiram. Por que cortam as unhas também? Por que não deixa as unhas grandes? Hipócritas, coais mosquito e engolis camelo. Os 2 animais, o mosquito é o do mais imundo, menor, e o camelo, o maior, dos imundos. Agora vejam bem como que Jesus foi bem na ferida deles. Então condena as irmãs para esconder, condena as irmãs porque parou o cabelo, porque passou uma pintura, para esconder a multidão de adultérios praticados às escondidas, né? É o que Jesus estava dizendo aos fariseus. Vocês fazem isso, quer ser o tal, mas no entanto, cadê a misericórdia? Cadê o amor de vocês? Não existe, né? Acabou. Mas ainda bem que Jesus foi bem no lugarzinho que tem que ir. Quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Então,
O cabelo tem que arrastar no chão. Quando a pessoa quer, tudo bem, ninguém é contra. Porque às vezes a gente fala isso, a pessoa, você está mandando. Não estou mandando ninguém cortar o cabelo. Se a pessoa quer deixar o cabelo despontado, chegar lá no pé, é gosto, tem campeonatos aí de cabelos mais longos, de cabelos mais bem cuidados, participe do campeonato. Não tem problema. O problema está na censura para aquela que quer tirar um pedaço do seu cabelo. Aí vocês, tá no inferno, desviou, usou uma pintura no rosto, desviou, tá no inferno. Hipócritas, coadores de mosquito e engolidores de camelo. É o que Jesus está dizendo. Então, meus irmãos, se você não quer dizimar, problema seu. Ninguém está cobrando dízimo aqui. Eu estou explicando a Bíblia. Se você me mostrar um versículo na Bíblia que é proibido, que é pecado dizimar, então eu vou condenar o dízimo também. Mas enquanto não existir nenhum versículo, agora, se você não tem o mais importante, que é a misericórdia, que é Jesus no seu coração, então pratique só aquilo que é secundário. Então, o dízimo não é o mais importante. Ele é o secundário. Mas você tira aquilo que não é mais importante da sua vida e fica só com o mais importante. Então, que Deus tenha misericórdia de mim, de todos nós. E não se esqueçam, contra Deus, ninguém pode. Pode surgir líderes tanto quiser, explicando A mais B, mas não tem escritura. Vai dizer que é do templo levita, tal? Não. Dízimo é de Melquisedeque, de onde Jesus veio. Um abraço. Deus abençoe a todos e todos os lares, em nome de Jesus Cristo. Amém.